Essa aula nós vamos conversar um pouco sobre os anfíbios. Aos alunos da segunda série do ensino médio, tá na aula 19, da página 346. Já para os alunos do curso pré-vestibular, ela está na aula de número 21, da página 409. Vamos falar um pouco sobre os anfíbios. Os anfíbios, eles fazem parte do filo dos cordados, ou chordata, da superclasse Tetrápoda e da classe dos anfíbios. Quando usamos a palavra anfíbios, bio significa vida e anfi significa duas formas de vida. O que isso quer dizer? Que em uma das fases ele vive na água, que é a fase larval, e em outra fase, que é a fase adulta, ele passa a viver no ambiente terrestre. Quais são as adaptações dos anfíbios em relação ao corpo? Os corpos são mais achatados para se mover em águas rasas, tem presença de cauda, que auxilia o processo de natação, no caso das salamandras, e eles apresentam membros traseiros com os pés especializados para o processo de natação, para pular, saltar, como é o caso das rãs. A pele é um órgão primário ou acessório para a respiração, porque além de ter a respiração pulmonar, eles apresentam também uma respiração cutânea. Só que eles ainda têm problemas sérios de ressecamento com a vida na Terra. Os anfíbios modernos, eles apresentam algumas especializações, como é o caso do aumento do esqueleto, maior especialização do ouvido e do olfato. Muitos anfíbios enfrentam o ambiente terrestre apenas a metade da vida. Tem uma respiração branquial. Na época, no momento da metamorfose, eles têm uma respiração branquial e passam a ter uma respiração pulmonar quando eles passam a viver no ambiente terrestre. Existem exceções, como as salamandras, que mantêm a morfologia larval, a metamorfose incompleta. Há espécies que vivem somente no ambiente terrestre, sem fase larval, ou que permanecem toda a vida no ambiente aquático. Mesmo as espécies que vivem estritamente no ambiente terrestre, elas ainda dependem de alta umidade e baixas temperaturas. Por quê? Porque os ovos não apresentam casca, eles não têm a proteção contra o ressecamento. Então, eles precisam ainda ficar em ambiente úmido ou bastante molhado para que eles não entrem em processo de desidratação e as larvas que estão aqui dentro acabam morrendo. Daí, alguns animais, alguns anfíbios, eles fazem uma incubação na água em lugares protegidos e muito úmido, nas costas e até mesmo no estômago. Aqui a gente está vendo a etapa de larva. Eles ficam aderidos à pele de um dos progenitores aí, normalmente da fêmea, para poder se proteger, evitando o processo de desidratação. Outras características em relação ao esqueleto, principalmente o esqueleto ósseo, e eles apresentam notocorda na fase embrionária, porém ela não permanece na fase adulta, e eles não apresentam um exoesqueleto. O corpo desses animais variando de alongado com cabeça, pescoço e caudas distintos à cabeça, que é fusionada ao corpo sem pescoço. Lá não tem a presença de pescoço, né? Em relação à pele dos anfíbios ela é sempre fina e úmida. Apresentam várias glândulas, chamadas de glândulas mucosas, distribuídas por toda a pele para manter a umidade. Não apresentam escamas. Normalmente, em relação aos membros, eles apresentam 4 membros. Algumas espécies não apresentam essas pernas.
Pés com membranas, geralmente existem membranas entre os dedos aqui para poder auxiliar a natação. Sem unhas ou garras verdadeiras. Pés anteriores com 3 a 5 dígitos. Tá? E a rã não, a perereca, ela tem muitas ventosas aqui nos dedos para poder aderir às paredes. A boca normalmente é grande, com a presença de pequenos dentes. Em relação ao sistema circulatório, eles apresentam um coração com 3 compartimentos. Quem são os compartimentos? 2 átrios, que são as cavidades superiores do coração, e um ventrículo, que é a cavidade inferior. Consequentemente, o sangue venoso mistura com o sangue arterial, porque a hora que ele sai de um átrio, ele desce para o ventrículo, o outro átrio tem comunicação. A comunicação entre os átrios e o ventrículo. Portanto, sangue venoso mistura com o sangue arterial. A respiração, em alguns, a respiração acontece pelos pulmões, pelas brânquias, pela pele, depende. No caso da salamandra, não tem a presença de pulmões. A grande maioria tem uma respiração pela pele e pelas brânquias. E ainda existe a presença de brânquias externas, que é o caso dos anfíbios na fase larval. Fazendo um resumo aqui em relação às adaptações estruturais e funcionais dos anfíbios. Voltando, tegumento, a pele é fina e úmida, apresenta epiderme, tem depósitos de queratina que favorecem uma maior proteção e firmeza à pele. A queratina é uma proteína presente na epiderme da maioria das espécies terrestres. A derme apresenta glândulas mucosas que vão fazer a lubrificação e proteção contra a perda de água e contra a desidratação. Apresentam glândulas serosas, essas glândulas produzem veneno cutâneo que protege os anfíbios contra os predadores. Todos os anfíbios produzem veneno, mas o grau de toxicidade ele também é muito variável. Aqui vocês estão observando uma espécie de anfíbio que tem veneno fatal. A reprodução dos anfíbios é sexuada, na maioria das vezes, com fecundação externa. Aqui é o abraço nupcial, né? E esse abraço nupcial é chamado de amplexo. Nesse momento, a fêmea solta os óvulos na água e o macho também. E a fecundação ocorre fora do corpo de ambos os animais. O processo de reprodução dos anfíbios, ele apresenta metamorfose. Então, primeiro nascem os ovos, após a fecundação, forma uma massa gelatinosa que fica ancorada na vegetação, que é isso aqui, ó. O desenvolvimento embrionário leva em torno de 6 a 9 dias. Aí, de dentro desse ovo, vai nascer uma larva, que também é conhecida como girino. Ela possui cabeça e corpo com longa cauda, boca ventral e respiração branquial. Na metamorfose aparecem os membros, primeiro os posteriores, a cauda é reabsorvida e ocorre a transformação da boca, reabsorção das brânquias e desenvolvimento dos pulmões. Nessa imagem, a gente observa o processo de metamorfose. Então, aqui os ovos, o desenvolvimento dos ovos, o surgimento do girino, o processo de evolução do girino, formação dos membros posteriores, depois dos membros anteriores e a regressão da cauda e o desenvolvimento da rã ou do sapo jovem e do sapo adulto, tá? Isso aqui numa imagem com desenhos e aqui com fotos, né? O girino, o surgimento das patas traseiras e agora o surgimento das patas dianteiras. E aqui já começa a regressão da cauda do girino. Lembrando que esse processo de regressão é feito por causa das organelas chamadas de lisossomos. Os anfíbios fazem parte dos tetrápodes.
Porque tetra mais podes. Tetra, podes. 4 pernas, 4 patas. Representa os vertebrados que invadiram o meio terrestre. 4 extremidades destinadas à locomoção. Em oposição aos peixes, não mais apresentam nadadeiras polirradiadas, mas extremidades com dígitos. Então, aqui tinham as nadadeiras e aqui as extremidades com dígitos. Para finalizarmos, classe anfíbia, anfidual, 2. Bios, vida, 2 formas de vida, 2 vidas, normalmente água e terra. São os tetrápodes mais inferiores. Adaptações para a vida na terra, pernas, pulmões, sistema circulatório, narinas, pele, órgãos do sentido. Tudo isso favoreceu a conquista do ambiente terrestre. Órgãos adaptados para a água, tanto para a água quanto para a terra, no caso. Larva com brânquias no meio aquático. Adulto com pulmões no meio terrestre. Primeiros vertebrados a alcançarem o ambiente terrestre foram os anfíbios.